Oi, gente, tudo bom? Analisando as nossas obras da UFPR, a gente vai começar com uma das obras mais famosas da literatura do modernismo de terceira geração, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. A obra dele, cronologicamente, está no que a gente chama de geração de 45, que é a terceira geração do período do modernismo, onde a gente tem uma nova trilhagem de literatura. Na verdade, o mais importante sobre o João Cabral de Melo Neto é que ele é uma pessoa que valoriza a forma e a estética, quase como um parnasiano, mas isso é porque ele idealiza que a poesia precisa de uma estética para que ela possa funcionar no sentido semântico, que a gente não pode construir as poesias de qualquer jeito, porque isso dificulta o entendimento do leitor sobre o que está sendo lido. Ele é conhecido como poeta engenheiro, porque ele vai escrever, primeiro porque ele é engenheiro, mas também porque ele vai escrever com essa métrica pensada para unir tanto o significado quanto o que a gente está conseguindo ler. Então, é para ser esteticamente agradável, mas também é para te ajudar na leitura. Ele vai inaugurar a literatura dele com uma obra chamada Pedra do Sono, que ela é muito próxima de um contexto concretista, na verdade. Que, na verdade, ela tem uma tentativa de trazer pra gente ideias objetivas atreladas a surrealismo. Então, é uma coisa meio Lígia Fagundes Telles, que também é dessa geração, essa coisa de vamos seguir na linha da literatura, mas tentando buscar inovações. Como ele vê que isso acaba trazendo uma dificuldade de entendimento, o João Cabral de Melo Neto adere a esse rigor estético. Produzir literatura de uma forma bonitinha. Quando a gente fala que ele é associado ao concretismo, não é exatamente o que o concretismo significa de fazer estética por secundarização. O que é isso? No concretismo, a gente produzia poesias e o que estava desenhado na forma como a poesia estava organizada tinha um significado. Não é exatamente isso. Ele só quer entender, da mesma forma que o concretismo, que o que a gente está vendo auxilia ou prejudica a forma de ler poesias. Ele vai começar a abordar a temática social só 8 anos depois da sua obra de inauguração, que também é o caso de Morte e Vida Severina, onde ele vai escrever Cão Sem Plumas. E ele vai falar um pouco sobre essa questão de desigualdade. Ele ainda vai escrever outras obras falando mais sobre essa questão regionalista. Pra gente, o que importa é Morte e Vida Severina, que ele chamou também de O Alto de Natal, tá? Morte e Vida Severina tá aqui na minha mão, vocês não vão conseguir ver talvez tão bem assim, mas ele é um poema e ele é organizado como um poema que tenta manter um padrão e um rigor estético, tá? Então, lembrem sempre que ele é um livro grande, mas é um poema, tá? Todos os pontos dele são poemas. Óbvio que tudo isso aqui não é Morte e Vida Severina, tá? A gente tem alguns outros poemas junto, porque é um poema curto, bem entre aspas, tá? A obra é escrita entre 54 e 55 e ele chama de Alto de Natal por causa do desfecho, tá? Alto, vamos todo mundo lembrar, é um teatro religioso. E como a gente viu, é uma poesia, não é um teatro. Morte e Vida Severina vai contar pra gente a história do Severino, tá? Que é um personagem do sertão do Nordeste que tá dentro daquelas migrações por causa das secas e da pobreza, tentando chegar em alguma das cidades do litoral do Nordeste, buscando uma vida melhor. O Severino, ele vai falando pra gente sobre os problemas e as dificuldades de se viver naquela realidade dele. O próprio nome da obra chama atenção pelo fato de que não é vida e morte, é morte e vida. Porque o Severino vai passar boa parte da obra contando pra gente que no sertão era muito mais fácil morrer do que viver. Que todo mundo morria o tempo todo e que no fim das contas isso era muito mais prático do que ficar vivo. A obra em si não tem grandes ocorrências e acontecimentos. Não é como contar a história de um romance em que cronologicamente eu vou dando pontos e desfechos para vocês. É um poema grande onde ele vai narrando uma trilhagem,
tem clímax, tem alguns pontos altos da história, mas o que vocês têm que ter associado é exatamente esse contexto. No início de 1900, na verdade em 1915, a gente tem uma grande seca no Nordeste, que prejudica em muito a qualidade de vida das pessoas daquela região. A Raquel de Queiroz vai escrever durante a segunda geração do modernismo uma obra chamada O 15, falando disso. E aí, em 45, nessa geração que vem depois, eles começam a tratar disso de uma forma mais humana. Não que a Raquel de Queiroz não tenha feito isso, mas aqui a gente traz essas personagens que vão apresentar pra gente essa perspectiva da problemática, tá? A gente tem alguns pontos a discutir, na verdade, pelo processo escrito, tá? A obra é aberta com o Severino se apresentando pra gente. Como ela é um auto também, a gente tem essa associação de uma peça de teatro. Isso, inclusive, já foi adaptado para o teatro, né? Ele chega, ele se apresenta pra gente, dizendo que ele tá vivendo hoje na região sertaneja, que ele tá indo em direção a uma das cidades do litoral e que ele quer buscar alguma coisa que torne a vida dele melhor. Porque hoje a situação dele tá muito difícil, eles vivem durante uma seca, então não tem água, não tem alimentação suficiente, eles vivem numa extrema pobreza. Ele vai falar pra gente que ele tá indo meio sem rumo, assim, tipo, eu tô andando. Ele não tá como, por exemplo, em obras como Vidas Secas, em que o Fabiano mira, ele quer chegar em X. Não, o Severino ele tá indo. Que vier é lucro pra ele. Ele vai se encontrar com diversas pessoas no meio do caminho e ele vai dizendo pra gente que essas pessoas têm os seus papéis. Então vocês vão ver que eu escrevi ali, ó. Logo de saída encontra os irmãos de almas, lavradores encarregados de conduzir a um cemitério distante o corpo de um colega, assassinado a mando de latifundiários. Tipo, ele vai encontrando várias dessas personificações que são clássicas. Como se fossem essas personagens que chegam a ser quase satíricas. Elas são realistas, mas elas quase parecem que tu criou um estereótipo. Ele vai seguindo o leito do rio. Então ele vai contando pra gente como o Capiberibe, é um rio muito importante. Muitas pessoas associam essa ligação do Severino com a ligação do Nordeste com o Rio São Francisco. É uma ideia válida. Mas ele vai mostrando como é uma forma de ser guiado com segurança, seguir o leito do rio. Ele vai vendo vários lugares e, no fim, ele vai começando a repensar sobre esse processo dele, se vale a pena. Aqui a gente está vendo o trecho mais clássico dessa obra, tá? Que é a apresentação dele. Meu nome é Severino, como não tenho outro nome de pia, mas como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então me chamar Severino. Eu tô lendo aqui e comecei a ler aqui. Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Que acontece nesse trecho, tá? O que tem de importante que vocês precisam ver? Ele tá dizendo, eu sou o Severino, tudo bom? Daí tu diz, tudo bem, Severino, como é que tu tá? Ele vai dizer, então, já que eu sou o Severino, e todo mundo aqui é Severino, deram pra me chamar como se eu fosse Severino de Maria, que é a minha mãe. Só que tem um monte de Severino que é filho de um monte de Maria. Então eu fiquei sendo o Severino do finado Zacarias. E ele vai ficar dizendo pra ti que também teve um Zacarias que era um capitão aí e que casou com um monte de Maria e que na verdade ele não é uma pessoa única. O que isso quer dizer pra gente? Que na verdade a situação do Severino é uma situação pra muita gente. O Severino, por sua vez, apesar de ser o Severino, ele é um retrato de toda aquela população. Tanto que ele não é o único Severino, filho da única Maria, filho do único Zacarias. Todos eles são iguais, em algum sentido, tá? Só um cuidado, como não tem o outro de pia, ele tá falando de batismo, tá? Da pia batismal. Ali do lado a gente tem um trecho sobre a viagem dele. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas, que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas, grandes cidades que elas são ditas.
Sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário, cujas contas fossem vilas. De que a estrada fosse a linha, devo rezar tal rosário, até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Ele vai analisando que, tipo, essas pequenas cidadelas, até a gente chegar à ponta do mar, elas são como continhas de um rosário. Contas são aquelas bolinhas do rosário. E que a estrada no meio do caminho é o fio que une todas elas. E ele vai seguir por elas até ele conseguir chegar ao mar, ou seja, até ele chegar ao litoral. Opa. Ele também vai dizer que assistiu a muitas mortes de tanto vagar, porque ele vai começar a ir vivendo e ele acha, por exemplo, os rapazes que estão levando um cadáver. Ele foi assassinado pelos produtores rurais. Ele vai encontrar outras pessoas que morreram, como ele mesmo diz, de morte morrida. Ele vai encontrar pessoas que morrem de pobreza, que morrem de fome, morrem de exaustão, morrem do trabalho. E ele vai ficar falando que, tipo, chega um momento que a morte é muito mais comum que a vida dos homens. Por isso, inclusive, o nome da obra. Aqui também tem um dos outros trechos clássicos, onde ele diz: somos todos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca, em qualquer idade, e até gente não nascida. Aqui ele vai dizer duas analogias, tá? A lógica do morte e vida, e também o nome dele ser Severino, a associação à palavra severo, né? De que é algo rígido, ríspido, doloroso. Ele vai dizer: já que eu sou Severino, de Maria, Zacarias, que nem todo mundo, a gente é tudo Severino mesmo. De cabeça grande, que é aquele estereótipo, né, das pessoas do Nordeste terem cabeça grande ou cabeça chata. Que a custo se equilibra, que o nosso sangue tem pouca tinta, porque eles não têm acesso à água. E que morremos de morte igual, mesma morte severina. Ou seja, que todos nós acabamos morrendo dessa morte drástica, dessa morte dolorosa, em que a gente morre de velhice sem ter 30, que a gente morre de fome ou de emboscada antes dos 20, e que a gente vai morrendo pela fraqueza um pouquinho por dia. Morre tanta gente que morre até aquele que nem nasceu. Então, essa crítica, né, ao fato de que morreu de velhice aos 30 anos no Nordeste, que para eles têm uma outra realidade, que aquela vida vivida pelos nordestinos, pelos severinos, não pode ser comparada ao dos outros, e que para eles já é habitual. Ele vai dizendo: já que a gente é tudo igual, a gente também morre tudo igual, né? Essa colocação do discurso como se aquela população não fosse importante. Ele vai andando, ele vai vivendo várias situações, mas o interessante é que chega um momento que ele diz assim: ó, por que eu tô, que nem um louco, tentando chegar desesperadamente até um lugar se eu vou morrer que nem todo mundo? O que vocês estão vendo nessa imagem aí em cima é um vídeo muito bom, que na verdade é o Morte e Vida Severina narrado e ilustrado. Vocês podem botar no vezes 2, vale super a pena, não é longo. E ele também é um resumo bem legal sobre essa situação do Nordeste. Ele vai lá e pensa: quer saber, já que eu vou morrer mesmo, vou ficar andando que nem um louco. E ele vai até as margens do rio e resolve que ele vai se matar afogado. Ele tá lá e encontra um homem, o nome do seu seu José. Ele tá ali, parado, e começa a conversar. E ele diz que a esposa dele tá grávida. Na verdade, a esposa dele teve um filho. E o Severino tá dizendo que vai se matar. Ele diz: cara, não, morre. Para de ter depressão, pelo amor de Deus. Quem sabe tu não vem assistir o Alto de Natal comigo? E a gente comemora já a chegada do meu filho. E tu
dá uma pensada de novo, assim, sabe? O Severino ficaria tipo, pá, não tô muito afim. Ele, não, mas vamos, confia em mim. E ele começa a pensar sobre, eles vão conversando, ele vai falando sobre as celebrações de Natal, sobre como é um novo momento, sobre como o nascimento traz uma nova expectativa de vida. Ele olha e diz, legal, legal. Uhum. Vai tirando a camisa para pular da ponte. E quando ele vai pular, ele meio que tem um insight, sabe? E ele pensa que, tipo, na verdade, ele não precisa fazer aquilo. Ele tem um respiro. E o próprio livro diz, né? A vida renasce através de um choro de menino. Que é essa coisa, tipo, ele resolve repensar sobre a vida dele quando ele sente de novo o renascer da vida graças ao nascimento do filho do José. Nunca esperei muita coisa, digo a vossas senhorias, o que me faz retirar não foi a grande cobiça, o que apenas busquei foi depender minha vida, de tal velhice, que chega antes de se inteirar 30, se na serra vive 20, se alcancei lá a tal medida, o que pensei, retirando, foi estendê-la um pouco ainda, mas não senti a diferença entre o agreste e a caatinga, e entre a caatinga e a que a mata, a diferença é a mais mínima. Ou seja, vou falar pra vocês que eu não tava esperando muita coisa, não achei que eu ia chegar aqui no litoral e, meu Deus, mudar de vida. Mas eu comecei a olhar, que eu tava andando, e na real não tava chegando em lugar nenhum. Tudo que eu andei não tem a menor diferença. As pessoas do Agreste vivem exatamente iguais às da Caatinga, e as pessoas da Caatinga vivem exatamente iguais às da Mata Atlântica. Na real, todo mundo aqui tá vivendo na merda. Severino retirante, deixa agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude, a pergunta que fazia, ela a vida respondeu com a sua presença viva. Ele vai dizer, o José vai dizer pro Severino, né? Eu não posso te dizer o porquê que vale a pena viver. Eu não posso te dizer que não vale a pena morrer. Mas eu posso te dizer que se eu não tenho essa capacidade, a vida ao teu redor está te respondendo. A capacidade das coisas de estarem vivas, de nós continuarmos vivendo e da vida continuar renascendo, já é uma resposta por natureza do porquê a vida vale a pena ser vivida. É uma coisa muito interessante porque no final tem tipo esse plot twist do Severino querendo desistir e não desistindo, e ao mesmo tempo querendo viver, mas sabendo que não vale a pena viver. E ele vai dizer, a vida vale a pena ser vivida porque a gente está vivo. Não é como se nós precisássemos de grandes explicações para viver. O mundo ao teu redor, a água que corre, a terra vermelha, o ar nos teus pulmões, a existência da vida ao teu redor te prova com a presença dela que vale a pena estar vivo. Senhora, por que essa obra não está tão detalhada como nas aulas que a senhora dá presencialmente? Primeiro, porque a prova do UFPR traz um monte de livros e pouquinhas questões. Então, normalmente as questões não têm traços muito específicos de dentro das obras. O que importa é a noção de enredo, a noção do autor e do período literário e como a obra se comporta, o que ela quer dizer para ti. Óbvio que existem vídeos mais detalhados, existem coisas mais específicas, mas não é esse o comportamento que a prova costuma ter quanto às leituras obrigatórias. Qualquer coisa vocês sabem que podem deixar perguntas, pode ser aqui nos comentários mesmo, ou pra mim, seja no Instagram, no Teams ou qualquer outra coisa. Bebam água, usem protetor solar. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.